Menopausa e osteoporose. A menopausa tem uma matéria minha aí no Simples Assim, com mais de 400 mil visualizações, então somos muitas, né? E temos muito interesse. Será que é tão ruim assim mesmo? Será que nossos ossos ficam mesmo mais vulneráveis? Há alguma coisa que a gente possa fazer para evitar? A gente vai saber isso tudo agora com Dr. Francisco, doutora Annelise e doutora Maíra, aqui no Simples Assim. Renata, a menopausa, na realidade, é a segunda penalização da mulher em relação à saúde óssea. A primeira é durante o desenvolvimento. A mulher ganha menos massa óssea do que o homem. E a mulher, na sua história biológica natural, tem esse período da menopausa em que, devido à insuficiência ovariana, parada de funcionamento dos ovários, há uma perda também importante de massa óssea. Então, vocês vejam, a mulher tem a desvantagem de ganhar menos massa óssea que o homem e tem esse período de turbulência em que é uma perda. Por isso, a osteoporose é uma doença predominante na mulher, que atinge predominantemente a mulher. Tem algo que a gente possa fazer para minimizar essa perda? E ao longo da vida, a gente tem que ter hábitos saudáveis que favoreçam a nossa saúde óssea. Então, sempre, né, se preocupar com a ingestão adequada de cálcio, estoques adequados de vitamina D, exercício físico regular, né, ingestão proteica adequada, nem em excesso nem em falta. E exercício, principalmente exercício que tenha um pouco de carga, né, exercício que tenha resistência. Isso é saudável tanto do ponto de vista de massa magra, tanto músculo como osso. Esse tipo de atitude é para a gente ter ao longo da vida, não é, doutora Maíra? Na menopausa, eu mantenho essa mesma rotina, não há nada que eu possa fazer. Eu falo, eu vou suplementar o cálcio, eu vou fazer alguma coisa que possa me ajudar nesse momento onde essa perda está sendo mais sugestiva. A suplementação de cálcio, tomar suplemento de cálcio, vai depender se por um acaso o paciente da ingestão diária. Então, se você tem uma ingestão que é insuficiente, sempre o ideal é fazer isso pela dieta. É o mais saudável, né? Então, se por um acaso o paciente ele não consegue atingir a ingestão diária adequada de cálcio, a gente suplementa. E aí, suplemento de cálcio tem vários. E aí, a gente individualiza isso, né, de acordo com o paciente. Então, de uma maneira geral, alimentos que são ricos em cálcios, leites e derivados, né? Então, em torno geralmente de 3 porções diárias, costuma atingir uma quantidade necessária. Só que hoje em dia é muito difícil, né? Porque tem toda a questão da lactose, tem gente que tem intolerância, tem muitos mitos em relação à lactose. E aí as pessoas acabam não atingindo essa ingestão diária. E muitas vezes a gente precisa suplementar nesse caso, né? A suplementar tem que ser feita, né, para mulheres que têm 65 anos ou mais, ou que chegaram na menopausa e que têm fatores de risco para osteoporose, né? Então, é o exame de escolha para diagnóstico em paciente que não teve nenhuma fratura prévia, então, para fazer o diagnóstico principalmente. Esse fator de risco é alguma coisa como histórico familiar? Histórico familiar de fratura, histórico familiar de osteoporose, história de tabagismo, etilismo, que também são fatores de risco para osteoporose, alguma doença osteogênese imperfeita, baixo peso, má absorção de cálcio, né? Quem tem doença celíaca, essas doenças que levam à absorção prejudicada de cálcio, tem que fazer o exame. Renata, eu acho que um ponto importante para chamar a atenção é a questão do peso, né? Aqui a Maíra pontuou de uma forma muito importante a alimentação, a questão do conteúdo de cálcio da dieta. O exercício é muito importante, desde a infância, ajuda o desenvolvimento, ajuda na manutenção no adulto jovem e ajuda a diminuir a velocidade de perda. Agora, o peso, ele tem um papel muito importante em todo esse processo. Então, hoje existe um culto da magreza e essa magreza protege de algumas doenças. Mas, por outro lado, para o osso é ruim. Então o peso não pode ser, eu estou pensando em sobrepeso. Você está falando também em peso abaixo, do baixo peso. O baixo peso. Então, por exemplo, anorexia nervosa,
os atletas que fazem esportes que requerem um peso mais baixo, mesmo sendo atleta, muitas vezes de elite, por exemplo, a mulher maratonista, pode ter perda de massa óssea. Então, entendi. é importante, né, o que eu queria chamar a atenção na vida é a questão do equilíbrio. Ter peso elevado traz problemas, traz diabetes, traz hipertensão, traz doenças cardiovasculares, mas o baixo peso também traz problemas e a osteoporose é uma doença muito associada a essa questão do baixo peso. Então, é chamar atenção para a questão do equilíbrio, né? Até em relação a esse ponto tão importante que às vezes fica esse debate, muitas vezes esse culto do baixo peso pode ser fonte de problemas, como é o caso da osteoporose. Renata, vamos colocar talvez por ordem. A pessoa que fica imobilizado, por exemplo, uma pessoa jovem, até um atleta que sofre um acidente e tem uma lesão que a deixa paraplégica, imobilizada, essa pessoa perde uma massa óssea de uma maneira significativa. Então, você ficar em pé e ter já o efeito do corpo é melhor do que ficar deitado. Você andar é melhor do que nadar ou até andar de bicicleta, para o osso que a gente está falando. Você correr envolve impacto, esse é bom para o osso. Ah, que bom. E você fazer musculação também é bom. Agora, então nadar não adianta? O nadar a pessoa vai ganhar massa muscular, vai ganhar agilidade, vai diminuir queda. De certa forma, indiretamente, tem algum benefício. Mas o ganho de massa óssea, a manutenção, o estímulo ósseo é maior com o impacto. Então, correr, pular, são exercícios que favorecem que notícia boa para nós corredores de rua. Não, eu ia pedir para você dar outro exemplo que a gente às vezes conversa sobre, que é a questão dos astronautas, né? Uhum. Que é, por exemplo, o astronauta, que são pessoas que têm uma saúde perfeita, né, comparável à de um atleta, vai lá, fica na microgravidade, perde massa óssea. É um modelo de estudo de osteoporose importante. Você tira a carga, a gravidade. E do ponto de vista de saúde óssea, a gente sabe que exercícios com carga são benéficos. Renata, é importante que a gente ressalte que pessoas que têm alto risco de fratura, como por exemplo uma pessoa que esteja internada num hospital como esse, com a fratura osteoporótica, muitas vezes, na maior parte, isso não é no Brasil. Na Europa, na Alemanha, 80% das pessoas que têm uma fratura osteoporótica não têm atenção de tratamento preventivo de uma nova fratura. Isso acontece mundialmente. Então, a gente precisa mudar essa realidade. Prevenir primariamente, evitar a primeira fratura, mas quando a pessoa apresenta um alto risco de fratura, que são aquelas que tiveram uma fratura recente, essas em particular devem receber a atenção adequada e prevenir uma nova fratura. É isso aí, pessoal. Então vamos ficar atentos, né? Alimentação, prática de esporte, controle, né? A doutora Denise falou, fazendo exames, né? Com frequência, procurar sempre seu médico em qualquer dúvida. Muito obrigada a vocês que estiveram aqui contribuindo com o Simples Assim. Voltem para falar de todos os assuntos que a gente possa ajudar aí o nosso público. Obrigada. Boa noite.